Como que você conseguiu juntar uma grana alta assim, mesmo sem ser um youtuber famoso e tal? Porque você juntou uma grana boa, né? Sim. Você falou com uns 800 e poucos mil? Sim, 800. Eu travo em 880 porque varia sempre, né? Aham. Mas Mas foi com valor investimento, que eu foi me com recordo. trabalho, foi com simplicidade? Qual que foi o segredo? Você já era um cara casado, Sim. vivia rodando, não era uma vida fácil, né? Não. A gente economizava muito, por exemplo, né? Há vários fatores por trás, mas um dos principais, economia, de fato. Uhum. Quando eu tava na academia militar, eu ganhava, no final da academia militar, R$1.000. E aí, quando você formava, do dia pra noite, em dezembro eu ganhava 1.000, em janeiro eu começava a ganhar, na minha época, 4.500. Nossa, que aumento, hein? E aí a gente brincava, né? Pô, do nada você tá rico. A vontade que dava era de sacar tudo em nota de 2 e jogar pro alto, assim, comemorando. Eu mereço, né? E eu pensei, bom, se eu vivia até ontem, literalmente, com R$1.000, agora eu vou ter custos maiores? Eu vou comprar um carro, eu vou ter custo com carro, eu vou ter que morar, né, num apartamento, eu vou ter custo com isso. Aí, pra ter menos custo, eu dividi apartamento com 2 amigos meus em Jundiaí, foi o primeiro lugar onde eu fui servir. Mas eu acho que eu consigo viver com 3.000. Então, eu já vou conseguir investir 1.500 de cara. E eu sempre fiz isso. Eu considerava que mais ou menos uns 30% do que eu ganhava não eram meus. Tá. Eles eram da versão do Bruno do futuro, depois que eu estivesse fora do exército. Porque eu tinha colocado essa meta de que, olha, com 30 eu quero estar milionário, quero estar fazendo outra coisa, de venda de investimento. Na verdade, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria ter liberdade para fazer alguma coisa nova. O ponto foi esse, bastante economia desde o início. O segundo ponto é que, como militar, eu tinha um plano de carreira muito bem definido. Eu não tinha mistério quanto a quando eu seria promovido, por exemplo. Então, em 6 meses eu fui promovido na verdade, acho que foram 8 meses, promovido a segundo tenente, de aspirante a segundo tenente. O aumento era de uns R$500 na época. Eu pensei, bom, do dia pra noite eu ganhei mais R$500. Eu preciso desse dinheiro? Não. Então esses R$500 eu não vou começar a usar ainda. Aí por mais uns 6 meses eu investia mais 500, ou seja, uns 40% do que eu ganhava. E eu fui fazendo isso em todas as promoções. E tudo que eu ganhava que não era o dinheiro mensal, na minha cabeça era renda extra. Então 13º, eu nunca gastei um 13º. Eles foram todos integralmente investidos. Tá. E aí, quando a gente foi pro Rio de Janeiro, local de custo de vida alto, eu passei a ter uma opção que eu não tinha tido até então como militar. Porque eles dão prioridade para quem é casado para isso. Porque o Exército tem algumas casas chamadas PNRs, que é o Próprio Nacional Residencial, que é uma casa do Exército que ele, entre aspas, aluga pro militar, só que por um custo muito mais baixo. Só que tem fila para entrar em PNR. Só que no Rio de Janeiro tinha alguns PNRs que não tinham fila porque eles estavam muito acabados. Tá. E eu pensei, bom, se eu pegar um acabado e reformar, aí eu posso furar a fila? Aí o coronel que tomava conta disso, ele falou, cara, não tem fila pra isso. Se você quiser entrar e morar naquele todo acabado, pode. Mas se quiser reformar, é melhor pra você, né? E então eu gastei um dinheirinho com reforma, uns R$5.000, porque era um PNR bem pequenininho. E tinha uns 27 metros quadrados, por aí, lá na Vila Militar. E aí eu comecei a morar lá. Eu gastei 5.000, mas o que eu pagava pra morar lá era tipo R$400. Bem menos que você gastava. O aluguel da região era uns 1.200, por aí. Sendo que tinha amigo meu que preferia morar na Barra da Tijuca, em bairros mais interessantes, o aluguel era muito mais alto. Então, por isso, eu consegui investir mais dinheiro, porque eu tive economia nas duas principais áreas que eu acho que roubam o dinheiro das pessoas. A primeira delas é a questão de moradia, é uma conta muito alta. Como eu consegui economizar nessa conta, eu tive vantagem. E a segunda delas é carro. Porque quando eu me formei, eu comprei um carro. E eu fiquei com esse mesmo carro durante 6 anos. Tá. Quem entende carro provavelmente vai falar, pô, você fez besteira, era pra ter trocado a cada 2, não sei o quê. Só que eu falei, cara, eu não quero gastar com carro. Até porque eu vi alguns amigos meus, né, o cara formava e ele pegava um Palio. Aí depois ele falava, pô, mas meu sonho é ter um Corolla. Aí o cara economizava, mas não pra investir pro futuro. Ele economizava e investia pra comprar o Corolla. E aí ele ia investindo, uma hora ele trocava o Palio pelo Corolla. Só que agora, ele tinha uma despesa de seguro mais alta, um IPVA mais alto, ele tinha mais cuidado com o carro, então estacionamento ele não queria parar na rua, era mais gasto. Ele gastava um monte de coisa a mais por conta do carro, só que o salário era o mesmo. Tá. Então ele tinha um percentual da renda dele subtraído maior para lidar com aquele problema, né? Aliás, com aquele patrimônio, entre aspas, mas que era um problema, porque custava mais caro. Então eu quis ficar com o meu carro e não tive problema nenhum em ver ele ficando cada vez mais velho. E aí, eu só troquei de carro quando eu fui para Boa Vista. Eu vendi um C3 que eu tinha no Rio, peguei um Renault Clio, que era usado, era um pouquinho mais novo do que o C3, mas ele só tinha 2 portas, tinha ar-condicionado, que lá era muito quente, mas não tinha direção hidráulica. Eu até brincava que eu tava economizando na academia, né? Porque cada vez que eu fazia uma baliza era quase soltar um Hadouken lá do Rio, né? Concentrando a energia. Então, a gente abriu mão de muita coisa para economizar.